Pai do Senhor, amados, que Deus já esteja, mais uma vez, entre todas as outras, abençoe na tua vida nesta noite, pelo privilégio de já estarmos na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, passeando nos átrios do Senhor para aprender mais da sua palavra, amém? Bem, hoje é a segunda quinta-feira do mês de fevereiro, vamos dar prosseguimento a aprendendo, pode colocar o mistério aí, aprendendo a andar por fé. O que é fé? Não precisa me responder, eu só quero que você pense. Claro que se eu for perguntar a cada um o que é fé, cada um vai ter o seu sentimento, né? Ou o seu entendimento do que é fé. Mas, o que é fé, amados? Eu pensei hoje, no decorrer dos dias, em duas situações, para deixar parado aí. Fé pode ser o quê, entre outras coisas? Primeiro que fé não é definição, apesar de que a Bíblia dá uma definição de fé. Mas a fé, como eu já falei na primeira semana passada, eu falei, olha, é muito difícil pregar sobre fé. Entregar uma mensagem, porque fé não é teoria, fé é prática, é experiência individual e que no corpo se transforma em edificação de vidas. Testemunho que se gera. Então é difícil você pregar sobre fé. Porque ela é individual, ela é experiência cotidiana. Mas nós poderíamos dizer, assim, no nível profundo que você possa dizer de fé, a partir do momento que a fé é você ter certeza absoluta, ter convicção plena de que Deus é Deus na tua vida, e que Ele vai ouvir tua oração, e que vai acontecer coisas que você quer, que você pede, mas também coisas que você não pediu, Deus vai fazer na tua vida. Então você pode dizer no primeiro momento assim, Senhor, entender fé. Eu coloquei essas duas setinhas aí propositadas porque você pode entender essa imagem como uma separação de uma coisa da outra. Mas a nossa fé, ela também tem parte na razão, porque a gente pensa com a cabeça. Deus passa por aqui. Às vezes, apesar de você às vezes perder um pouco a noção, porque Deus está fazendo algo acima do que você esteja pedindo ou pensando racionalmente, mas a fé tem que passar pela razão. Você não é um robô de Deus. Deus aperta o botão, você sai. Não, você vai entender, você vai assimilar, você vai ser experimentado, você vai ser burilado. Dependendo do nível de fé que Deus queira que você conviva com Ele, você vai ter muito jejum, muito joelho no chão, muita consagração, muita oração, muita lágrima, muito rosto no pó, para você amanhã se levantar e caminhar com Deus. Então, o que é fé? É quando teu corpo, tua alma, tua mente, teu espírito diz para Deus, Senhor, é tudo teu. Acabou-se as minhas expectativas humanas, acabou-se os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades próprias. O eu quero, o eu sou, o eu faço, o eu tenho, eu posso. Quando tudo isso chega no limite, você dizer, já bati em todas as portas, já tentei todas as minhas artimanhas e estratégias humana, intelectual, racional. Claro, umas coisas deram certas, outras não deram certas. Mas aquela bênção, aquela resposta, aquele objetivo, aquele alvo, aquela grandeza de Deus na tua vida, só vai acontecer quando a tua fé estiver una com Jesus. A Bíblia fala no Novo Testamento para que nós obtenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é ter o pleno conhecimento do Filho de Deus? Fé. Fé. Então, amados, eu trouxe hoje, no Data Show, um estudozinho assim, antes de entrar na mensagem mesmo. Na mensagem não, eu não estou pregando, estou dando a vocês, estamos nos dando uma reflexão do que é fé. Mas eu trouxe aqui, além do nosso texto, da nossa Bíblia brasileira, eu trouxe dois textos paralelos a este texto.
da Bíblia corrigida, da nossa Bíblia, que nas versões nós temos, eu trouxe 2 versões hebraicas. Uma versão hebraica, pode passar. Bem, essa aqui é a nossa versão, que nós lemos todo dia na nossa Bíblia. Eu queria que todos falassem, lessem, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é dado a todos que o buscam. Bem, é o que nós sabemos e memorizamos na nossa Bíblia. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima, que chega a Deus, creia que Ele exista. E que galardoa, que dá, que abençoa. Já falamos isso quinta-feira passada. Agora eu vou apresentar um outro texto a você, que é um texto hebraico, pode passar, que vai dar, você vai ler a outra essência. Olha, a versão hebraica do Novo Testamento. Ketuvim Netzarim significa escritos nazarenos. O judeu, o hebreu hoje, ele não fala Novo Testamento ou Evangelho. Ele fala Ketuvim Netzarim, os escritos do Nazareno. Já pesa, né, na consciência. Escrito Nazareno. Já pesa, não é? Mas olha o que o judeu pensa, tá? Quero dizer para você que eu não trouxe a Bíblia, mas isso aqui foram 20 rabinos que se converteram a Jesus Cristo, que se tornaram rabinos messiânicos e levaram 20 anos para traduzir literalmente do hebraico para o português a escrita literal, não é versão, literal. Então ela é literal como pensa o judeu. Por isso que mexe um pouco mais com a nossa essência de pensar. Que diz o quê? Quem quer que deseje seguir a Elohim, é necessário que tenha fé que Elohim existe. E para todos os que o buscam, Ele é a recompensa. Bom, eles traduzindo Hebreus, Ivrim 11:6, não é a mesma coisa? Sim. Mas, quando você diz assim, pois quem quer que deseje servir a Elohim, esse servir a Elohim tem um outro entendimento. Ele está dizendo assim, ó, aquele que se atreve, aquele que ousa, aquele que tem a competência de se chegar, de se aproximar, mas ali está no plural. Elohim está no plural. Por que na tradução hebraica Elohim está no plural? E na nossa não está no plural? Porque Jesus fala que quando você o aceita, eles 3 vêm fazer morada, aleluia, na tua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa versão portuguesa não diz isso, mas o judeu diz isso. Elohim, se chegar a Ele, os 3 estão habitando em você. Não é só o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade está habitando. Elohim é Trindade, ele é plural. É necessário que tenha fé. Então ele bota lá em cima, aquele que deseja se chegar a Deus, que tenha fé nele, para que ele exista, e que aqueles que o buscam, ele a recompensa. Então, a essência de um entendimento já está lá em cima. Aquele que se chega a Deus, aquele que se chega ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é necessário que tenha fé nele. Não vou dar detalhes, porque eu não vou dar aula aqui de hebraísmo, né? Agora passa a outra versão. Também uma versão judaica, do David Stern. Novo Testamento judaico, David Stern. Como é que diz aí? Quase parecido, mas se você anotar, tem alguma coisa diferente, vai. Sem confiança é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima ele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador daqueles que o procuram. O que tem de diferente aí? Lá na primeira linha. Sem confiança. O teu marido ou a tua esposa chega, olha, vamos fazer isso? É a fé intelectual, né? Tem 3, eu vou falar na quinta-feira que vem. Eu estou adiantando. Vamos fazer? Vamos. É uma fé.
Mas é meu marido que falou, é meu filho, é minha esposa, é meu tio, é meu irmão, é meu pai. Mas você confia. Sabe, chega para mim, o pastor fala, André, vamos fazer isso? Eu posso dizer, no meu momento de euforia, de alegria, de ímpeto, eu falo assim, vamos. Mas eu confio nele o suficiente para crer que eu confio para crer que vai dar certo aquilo que a gente vai fazer em conjunto? Ou vice-versa? Então as palavras elas não são truncadas, elas são verdadeiramente para você esmiuçar. Sem confiança, sem fé, sem certeza, sem Deus ser óbvio na tua vida, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, porque você não vai agradar a Deus. E o que era agradar a Deus? Servir a Ele. Servir a Ele. Porque nós como cristãos, Deus abençoe, vamos no dia a dia da vida, vamos arrebentar em fé. Mas servir a Elohim, chegar a Ele, é parar de rodar, bater de testa em tudo quanto é porta e chegar a Deus. Cheguei aqui na tua presença. Chega. Agora é contigo, fala a Deus. É aquela velha história do quarto de oração. Quando você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê secreto te recompensará. O que significa isso? Entra no teu quarto, fecha a porta, apaga a luz, tira a sandália dos teus pés, cala a boca e deixa Deus falar. Desculpa a intrepidez aí, porque está gravando aí, às vezes eu sou meio nervoso. Cala a boca e Deus falar. Apaga a luz, fecha a cortina, tira o sapato do pé, se aquieta, suspira e fala, Pai, eu não estou aqui para falar, nem para me justificar, nem para pedir. Fala. Eu duvido que Deus não vai falar alguma coisa para você. Mas nós não temos tempo. Mas para agradar a Deus, nós temos que ter o quê? Confiança. Se você não confiar, é aquela velha, eu costumo fazer alguns sarcasmos, alguma sátira com certas frases de efeito que eu vejo no meio do nosso povo cristão. E eu fico analisando, eu sou muito meditativo, então eu fico analisando, porque já tem a idade. Você já começa a ser mais contemplativo do que eufórico, não é? Então eu fico analisando, às vezes, certos jargões de contextos e de conteúdos frasais que eu vejo certos irmãos nossos falar, até de ministério. Que eu fico falando, Deus, cadê a fé? Cadê a confiança? Para isso, Deus é capaz, eu confio. Mas para isso, eu não vou incomodar Deus. Olha, ou você incomoda, como a irmã acabou de falar aqui na oração, ou eu incomodo Deus em tudo, ou eu não incomodo em nada. Vou viver a minha vidinha e só vou dizer que sou crente. Porque Deus, eu falei uma vez para uma pessoa que pertence a outra religião, eu falei assim, olha, Deus é para ser usado. Não é só para ser rezado, é para ser usado. O meu Deus é para ser usado. O nosso Deus é a troca de valores. O poder dele incidindo sobre a nossa vida e a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa limitação humana e espiritual aos pés do Senhor, e Ele exaltando, Ele colocando a sua mão sobre você, sobre nós, e dando bênçãos, abrindo caminho, abrindo portas, respondendo as tuas orações, alegrando você. Isso significa o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Quando Jesus joga essa, sem mim, nada podeis fazer, significa o quê? Traduzindo, interpretando. Se você não confiar em mim, se você não crer em mim, se você não esperar algo de mim, não vai acontecer nada, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Ele diz assim, todo aquele que crer será salvo. Crer é fé. Fé é certeza é confiança. Então, se você chega para um cristão renascido, cristão Bíblia,
que nasceu de novo, você falar, você está salvo? Bem, Deus sabe todas as coisas, eu sei que Ele sabe, Ele é onisciente, estou perguntando você. Você aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Você está salvo? Vou piorar. Você está perdoado? Peraí, pastor, eu não sou Deus para perdoar pecado. Eu não estou perguntando Deus. Deus é soberano. Deus é poderoso, é o máximo. Eu estou perguntando você que está debaixo da potente mão de Deus. Você está perdoado? Você está salvo? Você, quando morreu hoje, vai tomar posse da vida eterna, vai para os braços de Jesus, vai para o seio de Abraão, vai para o descanso. Mas peraí, pastor, peraí. Não é bem assim. Desculpem, para quem está me ouvindo. Isso é para religioso. Porque religioso não tem muita convicção. Religioso, os que eu conheço, os meus círculos de amizade, acha tudo, mas não tem certeza de nada. Eu sempre ensinei na minha igreja, na escola dominical, na faculdade de teologia, com meus alunos, sempre ensinei, olha, crente não acha, crente tem convicção, ou crer ou entende. Crente que lê Bíblia, não pode achar. Crente que passou pelas cadeiras de escola dominical, não pode achar. Crente tem convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiança é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele tem que saber que ele é o quê? Que ele ouve, que ele fala, que ele vê, que ele te entende, que ele te atende, que ele fala contigo e te abençoa. Isso é fé. Amém, queridos? Então acho que vamos passar agora para o texto que nós vamos meditar hoje. Que é um texto muito aí, ó. Abraão e Por que Abraão, para aí? Por que Abraão foi o pai da fé? Por que a Bíblia diz isso, em outras palavras, que Abraão foi o pai da fé? Porque ele foi chamado de Ur dos Caldeus, ele era um idólatra. Ele era chefe de um clã idólatra. Porque naquele tempo era idolatria. Não existia noção de Deus. Então, quando Deus chama Abraão, de cara ele já fala o que para Abraão? Automaticamente, pela onisciência de Deus, ele já sabia que Abraão ia obedecê-lo. Porque ele era o líder, ele era um príncipe do clã. Era um patriarca da sua tribo ali em Ur. Ele não tinha noção de Deus, ele não conhecia Deus. E como é que Deus o chama? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Vai andando, vai. Você imagina Deus falar para você isso hoje. Pastor Sávio, Daniel, Zeca, qualquer um aqui, Cecília, meu servo, minha serva, levanta. Já levantei, Senhor, até agora está fácil, levantei. Agora vai para um lugar que eu ainda não te disse. Espera aí, vamos conversar um pouquinho aqui, porque não é bem assim. Nós estamos no século XXI, não tem ninguém burro aqui, está todo mundo aqui apelando para a razão. Negócio de levantar e vai para onde eu não sei. Espera aí, Senhor. Vamos conversar, vamos orar mais. Vamos orar mais, não sei se é Deus que está falando. Tem muitas vozes aí, não sei se é Deus não, vou fazer prova. E ele falou. E depois, lá em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, o relator de Hebreus torna a falar. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi caminhando para uma terra que Deus ia mostrando aos poucos, porque ele não sabia para onde ia. Porque ali foi a primeira noção de Deus, a segunda noção de Deus, a terceira noção de Deus, até ele chegar no pique de falar: Abraão, pega teu filho Isaque, sobe o Monte Moriá e oferece ele em holocausto. E olha, desculpem, olha o apelativo de Deus, o desafio de Deus para Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e assassina ele, mata ele, faz dele um holocausto. A Bíblia não relata que ele pulou, sapateou, orou, jejuou. Ele subiu o Monte Moriá. Não subiu? Quem conhece a Bíblia, ele subiu o Monte Moriá, levou. E no meio do caminho, o que Isaac falou para ele? Pai, o senhor está levando o senhor, os elementos do holocausto, mas cadê o sacrifício?
Jeová Jireh. O Senhor proverá. Mas também tem uma frasezinha que ele diz assim para os seus servos: fique aqui embaixo, porque eu vou adorar e voltaremos. Eu vou adorar no Monte Moriá, eu e Isaac. Ele podia falar o quê? Eu vou voltar sozinho. Não poderia? Mas o que ele falou? Nós voltaremos. Por isso Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque sendo um ateu, um idólatra, um herege, o nome que queira dar para ele, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E antecedendo o texto, ele fala assim: Abraão creu contra a esperança. Porque você, mulher, que tem 30, 40 anos, você que ainda possa ter esperança de ter um filho, ok, mas com 90. E Deus chega para ele: vou te dar um filho. Sara bagunçou um pouco lá a tenda dele lá, para querer adiantar a bênção. Mas 14 anos depois, Deus volta já com Ismael grandinho, 14, ele fala assim: não é Ismael. Vai nascer Isaac desse ventre de 99 anos aqui, ó, 90 anos. E nasceu. Por isso Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu incondicionalmente. Ele creu contra a esperança. Você tem crido contra a esperança? Você está com 40, 50, 60 anos. Não sei se tem alguém que mais de 60, deve ter. Eu estou quase chegando lá, falta 3 anos para chegar lá. Tem muitas coisas que Deus falou para mim, ainda não aconteceram. E tem falado nesses últimos dias, em revelação, em sonho, em visão, palavra profética. Vou fazer isso. Se eu fosse Sara, eu podia dizer assim. Estou com 57 anos de idade, já estou beirando lá, segundo a sociedade, velhice, terceira idade, que a sociedade te qualifica. Não, eu sou jovem. O que eu posso esperar de Deus com 57 anos de idade? Uma grande obra, uma grande porta vai se abrir, uma grande bênção. Ah, Senhor, já aí. Ah, Senhor. Não, Deus não fala isso para mim e creio que não fala isso para você. Se tem alguém aqui acima dos 50, dos 60, você não morreu ainda. E Deus vai te dar saúde perfeita, juízo perfeito, para olhar a bênção, tomar posse dela e vivê-la. Depois Ele te leva. Depois Ele te leva. É o que eu costumo dizer na minha brincadeira: depois que Sara teve filho com 90, o resto é fichinha. E Sara ainda bagunça a sexualidade de Abraão. Porque quando o anjo fala que vai ter um filho dele, mas Senhor, ele tem 100 anos. Milagre. Mistério. E aconteceu, né? O filho foi dele, claro, o filho foi dele. Gente, não tem tempo para Deus. Mas, pastor, eu estou no deserto. Ok. Lá se formam os PhDs. Lá no deserto é que está os MBAs, os heróis da fé. Mas é deserto, Senhor. Igreja, o deserto tem um início, tem meio e tem fim. A qualquer hora você vai sair do deserto. Você vai levar uma semana, um mês, um ano, 2. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Se creres, verás. Agora vamos passar para o texto final. Vamos lá. Vai. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também
Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Ali está falando de dúvida e de incredulidade. Ele não se deixou levar. E Abraão é um ser humano de carne, osso e sangue, nas vezes igualzinho a cada um de nós. E eu quero falar para você, igreja, não se deixa levar pelos ventos contrários, não se deixa levar pelas palavras contrárias, não se deixa levar pelo desculpa, o demônio ficar falando na tua cabeça assim, não é bem assim, não incomoda a Deus não, faz a tua parte, Deus faz a dele, mas acontece que essas duas têm que ter intercessão, tem que ter ligação, tem que ter confiança, tem que ter credibilidade. Ele não duvidou da promessa, se deixando levar. Isso significa que Deus fala para você hoje, meu servo, minha serva, vou fazer isto na tua vida. Você vai sair daqui dizendo assim, aleluia, glória a Deus, Deus falou comigo, eu falei, tem mistério com Deus, porque Deus falou comigo que vai acontecer o que eu estou esperando mesmo, aleluia. Quinta-feira, 8h39. Você sai da igreja cheio de gás, cheio de fogo. Aí vai para casa, toma um banho, come um sanduíche, deita na cama, 11, 11h30, vê lá um filmezinho, lá um papulinho. Aí daqui a pouco volta à tua mente aquela profecia, aquela bênção que foi o culto, aí a razão começa. Mas espera aí, Senhor, o Senhor falou que vai fazer isso, mas tem essa dificuldade, tem esse empecilho, o juiz não vai assinar isso, o inquilino não vai pagar isso, não vou, aquela casa é, mas Senhor, eu gostei dela, mas Senhor, Aí você comenta com a gente, com o próprio irmão em Cristo. Olha, Deus falou comigo isso assim, assim. Deus falou isso? Tem certeza que foi Deus? É ruim, hein? Se deixar levar pela incredulidade. Ele não duvidou da promessa. Amados, a promessa de Deus, ela está estritamente, intrinsecamente, intimamente ligado no que você confia ou no que você não confia. Não tem como mudar a história. Mas ele foi o quê? Fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele foi fortificado na fé como? Como que ele não se deixou levar pela incredulidade? Confessando a palavra. Vamos transformar dando glória a Deus em confessar a palavra, ler a palavra. Quando os Sambalates e Tobias começam, vem cá, que eu vou te mostrar um outro caminho, isso é difícil, isso é impossível, não é bem assim, olha isso, olha essa dificuldade, olha esse empecilho, olha esse embaraço, você vai citar a palavra, como Jesus fez, está escrito, acusador, mentiroso, embusteiro, na palavra de Deus está escrito, disse o Senhor Jesus isto, confessa a palavra, glorifica o nome de Deus, e você vai ser fortificado na fé. Aí quando você for fortificado na fé, dando glória a Deus, confessando a palavra, lendo a palavra, lançando a palavra, você vai passar a ter o quê? Certeza absoluta. De quê? Que o mesmo Deus que prometeu, é o mesmo Deus que vai cumprir. Não é Deus falar e você agir. Não é Deus falar e você dar ajudinha. Não é Deus falar e você sair fazendo um monte de asneira porque Deus mandou. Deus falou que vai fazer. Deus disse, eu vou fazer. Deixa Ele fazer. Assista você mesmo a tua vitória de pé. Tem mais alguma coisa? Tem a outra versão, que é a versão hebraica do Novo Testamento, aquela primeira, tá? Que eles falam, o Romaiar, isso é Romanos, na nova tradução judaica, Novo Testamento judaico, do Daniel Stern. Lê aí. Ele não se posicionou contra as promessas de Deus por falta de confiança. Não, para aí.
Tem que analisar um pouquinho. Vou passar da hora, depois você briga comigo, tá? Eu botei deitadinho ali, você viu? Não se posicionou contra. Olha o outro entendimento. Abraão não se posicionou contra as promessas de Deus. Ele não se colocou, ele não negou, ele não anulou na vida dele a capacidade de Deus fazer. Quando não cremos, anulamos. É a lei divina da justiça dele próprio. Ele não se posicionou contra as promessas de Deus por falta de confiança. Ele teve confiança e confessou: peraí, Deus vai fazer. Seja grande, grande demais, muito grande, altamente grande, grandioso, espetacular, fascinante, impossível. Não houve falta de confiança nas promessas de Deus. Na tua vida, na minha vida, na vida de Abraão, na nossa vida. Segue. Ao contrário, por meio dela me foi concedido o poder à medida que dava glória. Parou. Deitadinho de novo. À medida que dava glória a Deus, foi o quê? Lhe concedido o poder. Quanto mais se dava glória a Deus, e nós podemos dizer isso hoje, ler a palavra, conhecer a palavra, confessar a palavra, autoprofetizar a palavra na tua vida. Quanto mais ele dava glória a Deus, mais o que acontecia? Lhe era concedido poder, capacidade, autoridade de entrar dentro da promessa de Deus e fazer uso dela. Às vezes a gente está quase botando a mão na promessa, quase botando o dedo lá. Aí vem o si. Está quase chegando lá. Aí vem ir mais. Sabe por quê, queridos? Nós estamos muito acomodados ou acostumados com qualquer coisa tá bom. Sou crente. A Bíblia diz que quem tem que ser pobre, dever, está na luta, está na prova, está na tribulação, está porque eu sou crente. Está na luta, irmão. Está na tribulação, está devendo na praça, está levando o nome de safado porque não paga, então eu sou crente. Estou na... Gente, isso é mentira, hein? Também não é para a televisão falar que tem milhões e milhões e milhões de bens imóveis, móveis e dinheiro. Isso também não é de Deus não, hein? Desculpem. Não é de Deus também não. Não é não. Mas poder de Deus é tomar posse da palavra na tua vida. E Deus fazer grandes coisas na tua vida. Poder de Deus, através da tua vida, é você ir para um programa de televisão, ou ter um programa de televisão evangélico, ou ir fazer ir para qualquer jornalista te entrevistar, mas falar assim: peraí, na minha igreja tem cura divina. Na minha igreja está todo mundo empregado e ganhando o seu salário, por isso que dá dízimo. Na minha igreja tem libertação de verdade. Na minha igreja tem salvação do mundo e do pecado. Na minha igreja tem poder. Se entrar na minha igreja um homossexual, uma prostituta, um prostituto, seja lá o que for, vai sair convertido, não é debaixo de lei. Lei é lixo. O que Pedro e João falou para aquele aleijado na Porta Formosa? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E se chegar qualquer um dentro da igreja, o mais imundo, o mais miserável, e você vai falar: em nome de Jesus, sai dessa vida. O Espírito Santo te liberta hoje. E você vai sair daqui batizado no Espírito Santo e vai viver uma nova vida lá fora. Seja o nível de lixo que você possa ser na vida. Eu já vi na igreja em São Paulo, onde eu congregava, que eu fazia seminário, eu já vi uma pessoa chegar drogada, toda vomitado, urinado, babado de droga. Eu vi num culto de jovem de sábado, 7 horas da noite. E esse rapaz saiu da igreja falando em língua estranha.
Eu não vejo isso hoje, eu só vejo pregar dinheiro, 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 fortuna e fama, e dinheiro, e campanha, e televisão, e caderninho, e carteirinha, e dinheiro. Cadê a cura divina? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê uma fé que foi entregue aos santos? Uma fé inabalável, uma fé que não tem demônio, que não tem política, que não tem sindicato que vai abalar. Aonde está isso? Aonde está isso? Continua. Não, volta. Por estar plenamente convencido do cumprimento que Deus daria às promessas feitas. Ele estava convencido que as promessas de Deus iriam acontecer na vida dele. E aconteceram. Ele não viu, mas aconteceu em Abraão, aconteceu em Isaac, aconteceu em Jacó, aconteceu em Israel, e está até hoje aí. Essa parte aqui é muito gostosa. Por essa razão, você tem uma conta no céu? Você tem uma conta no céu? Por essa razão, ela foi creditada em sua conta como justiça. Somente porque você confiou. Porque você creu contra a esperança. Você creu contra a maré. Você creu contra a dúvida. Você creu contra tudo e contra todos. Isso lhe foi imputado como justiça. E por ser justiça, o Pai bate o martelo. Toma a bênção, meu irmão. Toma a bênção, minha irmã. Vamos ficar de pé? 2 perguntinhas. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Qual o tamanho dele? A tua fé vai determinar o tamanho dele. O teu nível de fé, a tua dinâmica de fé, a tua profundidade de fé vai determinar o tamanho dele. Um Deus pequeno, um Deus médio, um Deus grande, um Deus GG, extra G, como você queira. Quem é o Deus que você serve? Jeová Jirê? Deus proverá todas as coisas? Um Deus que, quando você se humilhar debaixo da sua potente mão, Ele vai te exaltar na hora certa. Um Deus, quando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê você secretamente te recompensará, segundo Mateus, lá fora, publicamente? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que eu sirvo? Quem é o Deus que o anjo da igreja serve? Segunda, qual a sua dúvida em relação a Ele? Quero que você vá para casa hoje, até na próxima quinta, com essas 2 questões na tua cabeça. Quem é o Deus que você serve? Qual a sua dúvida em relação a Ele? Seja honesto. Não tenha vergonha de falar, pai, eu não consigo crer, que eu já li aquele texto de Lucas, né? Pai, eu creio, falei quinta-feira passada, mas ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não tenho certeza. Seja honesto para Deus. Porque quem acrescenta a fé é Deus. Eu posso orar por você agora, posso colocar azeite na tua testa, posso orar, posso falar em mistério, mas eu não posso colocar fé na tua cabeça. Porque Ele falou para Jesus, acrescenta-nos a fé. Os discípulos falaram o quê? Eles viram as maravilhas de Deus através de Jesus Cristo, mas eles ficaram tão aterrorizados que falaram assim, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque o que eu estou vendo é real, mas está difícil acreditar nisso, viu? Acrescenta-nos a fé. Então eu quero que você hoje, a partir de hoje, qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida que você tenha do nível, quem é esse Deus que você serve? Eu aceitei Jesus há 20 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 1 ano, há 1 mês. Tá, mas qual é o teu relacionamento com Ele? Olha, se você não se relacionar com Ele, você não vai confiar nele. Você não, exceto raras exceções, que acho que nem existe mais nos dias de hoje, né? Você olha para aquela menina olha para você, casa no dia seguinte. Conhece hoje, casa domingo. Não, Deus já falou comigo, eu vou ser meu marido, eu vou ser minha esposa.
casou, dá tudo certo, até que a morte os separe. Confiança, ela é ser adquirida a cada dia. Não adianta eu chegar para o sábio, para você confia em mim? Confia em mim, por favor. Por favor, confia em mim. Você pode até por educação falar, confia, pastor. Confia nada, não te conheço. Você tem que conhecer, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você que é casado, o irmão Paulo é casado há quantos anos? 60 anos. Você conhece a tua esposa 100%? 100%. Ele falou não, já respondeu. Por quê? Não é porque está errado, não. Isso, olha. Não, bate palmas para ela, por favor, não. Palmas para ela. Irmão Paulo vacilou. Vou aliviar, 99%. Mas eu quero dizer isso não é como um erro, não. É a questão da confiança no dia a dia. Confiança se adquire, não é falar. Toma fé agora, toma. Não. É o dia a dia com Deus, é o dia a dia com Jesus, é o mês a mês com Jesus, é o deitar com Jesus, é o levantar com Jesus, é o meditar na tua cama com Jesus, é discutir com Jesus. Está com dúvida, Senhor? Estou com dúvida. Pecado é você ocultar a dúvida dentro de você e não botar para fora. Jesus quer que você abra a boca, quer que você open up, abra, fala, põe para fora, vai para o teu quarto, fecha a porta, joga tudo para fora. É isso que Ele quer, porque Ele vai ter liberdade de dar e de fazer o que Ele quer na tua vida. Amém, amados? Vou parar por aqui, vamos orar. Meu Deus, eu quero te pedir nesta noite, que o Espírito Santo da glória de Deus, Santo, que o Espírito Santo de Cristo, a partir de hoje, comece a restaurar, a renovar, a reestruturar a fé, a certeza, a convicção, a confiança, o crer contra a esperança em cada vida que está aqui hoje no teu altar. Cada irmão, cada irmã, cada vida que está aqui. Eu quero te pedir, Espírito Santo, entra dentro de cada um destes que estão aqui e começa a fazer uma obra de renovo profunda. E que a cada dia, a cada estágio da nossa vida espiritual contigo, Jesus, possamos a cada dia entender, confiar, entregar verdadeiramente nas tuas mãos o que tu queres fazer e o que tu queres falar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Espírito Santo, venha renovar, venha restaurar, venha trabalhar em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.